Bom, pessoal, vamos estar vendo aqui a imprensa debatendo, né, esse jogo horroroso, né, que acabou de acabar aí, que foi entre Corinthians e Flamengo, né, pessoal. O Bruno Henrique cometeu um crime hoje em campo aí, né? E um crime também foi essa partida que os caras fizeram hoje, mano. Foi um jogo horroroso, né, difícil de assistir aí. Mas vamos ver o que os caras aqui acharam da classificação aqui da equipe do Flamengo. 18 horas mais minutos. Está começando o Troca de Passes, um Troca de Passes muito especial neste domingo, depois da classificação do Flamengo. O Flamengo empatou em 0-0, segurou mesmo com o jogador a menos desde o primeiro tempo e avançou. O Flamengo assim vai fazer a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Estamos aqui com o Alex, com o Carlos Eduardo Mansur e com vocês aí de casa, certo? Por meio da hashtag Troca de Passes, vocês podem participar com a gente do programa. Na medida do possível, vamos conversando com vocês aí de casa. Vocês estão vendo imagens aqui da Neoquímica Arena. Nesse momento, 19 graus por aqui, tá friozinho, uma leve garoa, não é aquela garoa que chega a incomodar. E aqui tivemos um jogo decisivo, com tensão, onde o resultado poderia ter sido alterado até o minuto final, mas o Flamengo conseguiu segurar com unhas e dentes aí a classificação à próxima fase. Alex, boa noite. O Flamengo, me parece com bastante mérito, conseguiu a vaga na decisão da Copa do Brasil, fez um primeiro jogo melhor que o do Corinthians, e hoje, apesar do Corinthians ter um jogador a mais aqui durante bom tempo do jogo, acho que suportou fisicamente melhor o jogo. Acho que o Corinthians, na segunda etapa, me parece ter sentido o peso da sequência de jogos e não conseguiu ter força para conseguir pelo menos um gol e levar as penalidades. Queria ouvi-lo, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, o torcedor corintiano que está aqui e não feliz com a não passagem e até com o jogo, né? Na verdade, eu não vejo nem como a parte física. Eu acho que o Corinthians não teve aquele dia de inspiração, principalmente nos seus melhores jogadores, né? Sim, o Garro, acho que não fez uma boa partida. Com um a mais, não conseguiu se encontrar para construir algumas coisas, ter criatividade, finalizar mais vezes até de fora da área, com um dia meio chuvoso. E o Flamengo, no seu propósito, ele defendeu super bem, né? Mas defendeu super bem e o Corinthians exigiu pouco, né? Acabou o Yuri tendo alguns bons movimentos. Tentou se misturar, de repente, alguns jogadores, fazer alguns movimentos, mas mesmo assim acabou sendo pouco, né? Foi passando o tempo, a gente estranhou um pouco a própria escalação, mas a gente não tem o domínio do dia a dia e o que ele está pensando, né? Mas o fato é que realmente acabou não funcionando e o Corinthians teve volume, aquela coisa toda de ir atrás. Acho que fisicamente teve aquela questão parecida, mas um jogo consciente. Depois da expulsão do Flamengo, um jogo consciente, com o sistema defensivo muito bom. E o Gerson fazendo um grande jogo, né? Assim, de novo, puxando, chamando responsabilidade, fisicamente realmente sobrando. E acaba passando o Flamengo por mérito, porque passa quem realmente faz mais gol com o adversário. Nos dois jogos de jogar com um jogador a menos, fora de casa, num time que está em evolução, desde os 28 do primeiro tempo, então não dá para tirar o mérito do Flamengo, não. Carlos Eduardo Mansur, boa noite, Mansur. Um clima espetacular aqui na Neoquímica Arena, né? 45 mil pessoas, algo em torno disso, para ver esse empate em 0-0. Acho até que o jogo deixou um pouco a desejar na questão técnica, né? Na qualidade. Não foram lá grandes oportunidades ao longo dos 90 e poucos minutos que tivemos de futebol por aqui, mas você sabe que, Mansur, eu citei a questão física com o Alex aqui, porque antes do jogo, a gente conversando sobre as possibilidades e tal, e imagino que devia haver alguma preocupação do torcedor do Flamengo com a questão física de alguns jogadores que claramente não estão no ápice das suas condições, né? Cito aqui alguns exemplos. Por exemplo, o De La Cruz claramente vem sentido hoje, inclusive deixou o campo machucado. A Arrascaeta tem tido problemas físicos recorrentes ao longo da temporada. O Gabigol também não teve sequência ao longo de 2024. Pulgar já teve os seus problemas e todos eles começaram a partida de hoje como titular. Mas ao final das contas, com o passar do tempo, com o segundo tempo chegando e talvez o placar também pesando contra os jogadores do Corinthians, eu senti um Corinthians, apesar de tentar sempre, mas o Corinthians sem força para reagir na etapa final do jogo. O que te pareceu? Eu imaginava até um segundo tempo talvez um pouco diferente, com o Flamengo sentindo mais, mas na prática não vi assim. Queria te ouvir, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que tem duas questões envolvidas aí.
Primeiro, eu acho que nem sempre uma expulsão, ela dá ao jogo a cara que a gente imagina que ela vai dar, né? Era muito fácil prever, primeiro, que o Corinthians fosse definitivamente se apoderar do campo ofensivo e ter a possibilidade de criar uma sucessão de chances, e era muito mais possível prever ainda que do outro lado a opção, talvez a mais tradicional, a mais óbvia, fosse o Felipe Luiz optar por um velocista na frente, montar 2 linhas de 4 jogadores e tentar mexer o mínimo na estrutura. E aí ele acaba obrigando o Corinthians, que para mim tinha se preparado para um tipo de jogo, ser obrigado a praticar um outro jogo totalmente diferente. A minha impressão do início do jogo era de um Corinthians que tinha vindo imaginando o Flamengo com a sua linha um pouco adiantada e tentando quase sempre rapidamente acionar jogadores às costas dessa linha, muito rapidamente, com lançamento longo, com jogada às costas dessa linha. E vinha conseguindo alguns desequilíbrios do lado direito da defesa do Flamengo com inversões de bola. O Felipe Luiz, talvez observando isso, a partir da expulsão, ele preenche a linha defensiva com mais um homem, com a entrada do Fabrício Bruno, passa a ter 5 homens, alarga a linha defensiva e deixa a área do Flamengo muito bem defendida para esses cruzamentos, e preenche a frente da área com 3 homens, com o Pulgar, com o Gerson e com o De La Cruz. O Corinthians não tinha articulação, continuava insistindo nessa jogada mais rápida, mais direta, batia contra uma área mais bem defendida e a partir daí teve muito pouca criação. No todo, assim, eu acho que dá para dizer que as 2 voltas de semifinal não nos deixaram grandes espetáculos, né? Foram jogos mais travados do que a gente imaginava. O de hoje, se a gente olha para esses 90 minutos, não foi um jogo que ofereceu grandes emoções, mas se a gente olha para os 180, a classificação do Flamengo está totalmente justificada a partir do que foi o Maracanã, né? Acho que sim, acho que é por aí, exatamente isso. Vamos fazer o seguinte então, vamos começar a mostrar para vocês os melhores momentos do jogo aqui da Neoquímica Arena, para vocês acompanharem o que foram esses 90 e tantos minutos de jogo por aqui. É um jogo muito travado também no primeiro tempo, muito parado por faltas, por contusões, expulsões, lances de reclamação, né? Depois a gente vai ter também a participação do Paulo César de Oliveira para conversar com a gente sobre os lances mais polêmicos do jogo, enquanto a gente mostra os melhores momentos da partida, esse empate em 0-0 por aqui. O Alex citou rapidamente aqui na abertura, enquanto a gente vai ver os lances, sobre a escalação inicial, e realmente chamou atenção. Eu acho que foi uma surpresa meio que geral, inclusive para a própria torcida do Corinthians, que imaginava um time diferente, né? Aí, você sabe que eu fiquei pensando, para mim me pareceu clara a opção, que nunca foi escondida pela comissão técnica, de que a prioridade total é o Campeonato Brasileiro. Porque, não sei se vocês vão concordar, os amigos de casa, me parece que a escalação titular do Corinthians é aquela que jogou contra o Atlético Paranaense na última quinta-feira aqui na Neoquímica, na vitória pelo placar de 5-2. Porque se a gente pensar hoje, ele não escalou de cara Kaká, Bidon e Carrilho, né, que são jogadores que, na minha visão, né, se o Corinthians disputasse hoje a final do Campeonato Mundial de Clubes, os 3 jogadores iniciariam o jogo, né? Foram 4 mudanças, a ordem obrigatória, que é o Memphis, que não pode jogar. Que não estava escrito. Então é a impressão, se o Corinthians disputasse hoje a final do Mundial de Clubes, esses 3 jogadores iniciariam o jogo, né? Mas ele optou por jogar com o time completo na quinta-feira contra o Atlético Paranaense e hoje acabou fazendo mudanças, imagino eu, pela questão física. Vocês têm uma outra leitura, uma questão estratégica, talvez, que a gente não tenha enxergado? Ou vocês pensam mais ou menos como eu aí? Alex? Felipe, eu acho que é assim, cada um, lógico, que pensa com a sua cabeça. A questão, eu acho que da maneira que ele tem escalado, o Corinthians tem dado uma certa resposta que eu acho que deixa ele meio confiante para poder mexer. Confortável para trocar, né? Pode ser. Eu acho que não tem nada a ver e não pode ter nada a ver com o desgaste do jogo passado para hoje, que naturalmente você vem para uma grande decisão, agora já não tem mais que poupar, né? Um jogo desse jeito em casa e jogar só na quinta-feira, então acho que poderia ter nesse sentido. Pode ter sido estratégico, mas estratégico realmente ele tirando jogadores importantes, né? Então a gente pode falar e analisar, não como somente justificar o fato de não ter passado, como se fosse fácil falar aqui mesmo e poderia também ter dado errado. Mas falar hoje de Carrijo, você de repente não entrar jogando. E o meio de campo, se você pegar titular, que é mais criativo, ele poderia ser a questão da escolha do Gustavo. O que ele pode trazer? Bola aérea, só que é um cara mais lento. E o ataque do Flamengo ele era mais móvel hoje do que bola, de repente, desse jeito. Certo? É mais o Bruno Henrique, né? Na bola aérea ali. Então não teria muito, né? Essa questão. E o Kaká ou
o Félix, qualquer um dos dois pode jogar. E o Kaká tem aquela questão que ele é o zagueiro com cheiro de gol, né? Então, às vezes, isso pode fazer uma certa diferença. O problema é que eu acho que, independente de quem entrou, eu acho que até o Charles, nessa entrada, naturalmente, ele tem uma característica diferente, né? É um outro jogador, o Carrillo é outro jogador, e acabou faltando. Acho que quando foi expulso, o Corinthians, e a entrada, de repente, desse terceiro zagueiro, o que deu primeiro para o Flamengo? Lógico, primeiro eu preciso organizar e ver como que vai acontecer o jogo. Independente dessa escalação, o Corinthians tinha 3 atacantes. Tirar o Memphis, fazer jus, colocar de repente o Romero e mais um atacante para ele tentar pressionar e tentar fazer esse gol o quanto antes. Só que daí esses 2 atacantes ficaram muito tempo abertos, que eles poderiam vir para dentro e tirar essa liberdade desses três zagueiros, com o Garro por trás e os 2 volantes. E os laterais baterem nesses alas, né? Então você iria empurrar um pouco mais o Flamengo. Mas só que esse time do Corinthians que entrou e o Garro não jogando tão bem quanto ele pode, participando, eu penso, não estando em bons lugares e sendo bem marcado, o Flamengo ele se encontrou no jogo dessa maneira. Se o Corinthians fizesse um jogo mais central, ele poderia adiantar um pouco o Ortiz e diminuir esse jogo também fazendo 2 linhas de 4. Então acabou dando um pouco desse tipo de alternativa. Mas é óbvio que se a gente vai olhar hoje para um jogo importante e decisivo, se a gente for pensar, a gente colocaria o que tivesse de melhor, desde que estivesse todo mundo super bem, mas essa não foi a escolha do Ramon e de repente pode ser que tenha apagado um pouco, porque eu nunca sei a hora que a melhor oportunidade ela vai vir, se é no primeiro tempo, se é no segundo, que às vezes estrategicamente a gente fala assim, eu preciso de algo pro segundo. Só que a bola cai no pé do cara, no lugar certo e do cara errado, naquele momento do jogo, depois você não vai ter essa chance. E o Corinthians demorou para se encontrar. Bidon sequer entrou hoje, não entrou. É difícil hoje falar sobre essa questão de administração de minutos de jogadores, né? Isso hoje é muito controlado, ainda mais no tipo de calendário. O Carrillo, especificamente, é um jogador que vem de um calendário absolutamente diferente do nosso, que passa pelo período da Copa América e depois faz poucos minutos no antigo clube antes de chegar ao Corinthians. Teve o jogo com o Atlético Paranaense que ele inicia, que ele joga praticamente a partida toda. Talvez não seja nem apenas o desgaste daquele jogo, mas o temor do que pudesse acontecer adiante. Tamanha é a urgência que o Corinthians tem, embora tenha hoje qualidade técnica suficiente para, em condições normais, se afastar do perigo da zona do rebaixamento. O campeonato está acabando e você precisa ganhar jogos agora. Então, eventualmente, talvez o que pudesse acontecer com ele para frente tenha sido o peso, porque a entrada dele tem uma influência, né? O impacto que ele tem em organização de jogo, porque da maneira como o Flamengo passou a se defender, a bola circulou demais nos pés dos zagueiros do Corinthians e dos primeiros volantes. Porque quase todos os jogadores, os demais estavam encaixotados na última linha de defesa do Flamengo. A partir dali você precisava de um organizador que desse um pouco mais de direção ao jogo, de pausa, de ritmo, de capacidade de organização mesmo. E ele, em tese, ele teria um pouco mais dessa capacidade no jogo de hoje. Mas a opção foi pela entrada dele no segundo tempo, no momento em que o Corinthians até ensaia ter um momento de um pouco mais de pressão, de criação, consegue achar o Yuri Alberto numa boa situação e ele tem uma finalização cruzada. E as melhores foram com ele nos movimentos dele, na verdade. Mas o Yuri acho que foi o melhor jogador em campo do Corinthians. Foi quem mais ofereceu movimentos que dessem alternativa para o Corinthians ter alguma coisa de profundidade. No mais, a forma como o Felipe Luiz montou o Flamengo defensivamente a partir da expulsão, praticamente empurrou o Corinthians para jogar quase sempre lateralmente e erguer bolas na área para uma área muito bem defendida pelo Flamengo. Até pensei na hora da expulsão, né, do Bruno Henrique, imaginei que ele talvez pudesse manter o time ali e fazer uma reorganização, mesmo sem nenhuma mudança. Mas ele logo opta por tirar o Gabigol e colocar o Fabrício Bruno. Se ele coloca o Plata, por exemplo, que foi um jogador que entrou no fim do jogo, ele teria a mesma estrutura, 2 linhas de 4, um atacante na frente. Ou mesmo sem pôr alguém, ele tentar reorganizar com aqueles que eles tinham em campo. E ao mesmo tempo ele procurou, e ele deve ter vivido isso, e muitos dos times, principalmente às vezes no Atlético de Madrid, de jogando como lateral, ele falou, opa, no momento desse aqui a gente fez algumas vezes e deu certo, e lógico que com os 3 zagueiros que ele tem, que são espetaculares, né? Tem uma questão, né, assim, evidente, a vantagem, né? Acho que a vantagem que ele é preponderante para a troca, né? Claro. Porque imagino que se o jogo tivesse 0-0, não aqui, né? Tô dizendo no confronto. Não, no confronto geral, talvez a mudança não tivesse acontecido daquela maneira, com a entrada de mais um zagueiro, né? Claro, e a narrativa quase sempre ela indica a história contada pelo lado vencedor, né? Sim. É evidente que defensivamente funcionou muito bem e por um bom período do primeiro tempo
o Corinthians teve mais dificuldade de estabelecer uma sequência de ataques, de pressionar o Flamengo, do que no 11 contra 11, quando em uma outra vez ele insinuou ali ter 2 ataques em sequência com um pouco mais de perigo. É difícil a gente falar com a cabeça do Felipe Luiz, mas outra coisa que pode ter pesado é não querer perder a presença do quarto meio-campista. Porque por mais que ele tivesse hoje, se a gente fosse olhar o desenho no papel, ele partia com Pulgar e De La Cruz como os volantes, Gerson numa ponta, Arrascaeta por dentro, o Gerson vinha para ser o quarto meio-campista. Era onde eventualmente o Flamengo conseguia estabelecer alguma vantagem contra 3 meio-campistas do Corinthians. O Arrascaeta virando o falso atacante desse sistema do Flamengo, que na verdade eram 5, 3 zagueiros e 2 alas. 3 volantes na frente. E o Arrascaeta, 5-3-1, o Arrascaeta, quando o Flamengo tinha a bola, saía da linha ofensiva e vinha ao meio para ser um quarto jogador de meio campo, para tentar reter um pouco mais a bola. Deu tudo certo, tudo como ele queria. Evidentemente, ele assumia algumas questões, algumas fragilidades. O Flamengo perdia, por exemplo, uma capacidade de infiltração, de velocidade mesmo, de alternativa de velocidade. Sem escape, né? Todo o escape era os homens tanto que ele troca o Ayrton Lucas no intervalo. Toda a possibilidade de infiltração, de profundidade do Flamengo passava a ser dos laterais, do Wesley e do Ayrton. Só que como por vezes eles estavam defendendo um pouco mais baixo, e naturalmente iam demorar um pouquinho mais a chegar à frente. E no segundo tempo, em dado momento, ele perde um pouco de retenção de bola, mas teve sempre muito bem defendida a área. É isso. Ainda pensando, né, no aspecto do lado do Corinthians, né, quando o Corinthians fica com um homem a mais em campo na expulsão do Bruno Henrique, tem muita gente que acha, conversei com alguns corintianos aqui no estádio que estavam questionando o porquê de o Ramon não ter mexido naquele momento para de repente ter tornado o Corinthians um pouco mais ofensivo por mais tempo, né, por um período maior do jogo, de repente tirando um dos volantes, como ele acabou até fazendo no intervalo, né, ele optou por tirar o Martínez, que já tinha cartão amarelo. Acho que foi uma escolha sensata, né? Porque o Flamengo já tinha um jogador expulso, né? Ele acabava correndo o risco de também perder um jogador, né? Pelo Martínez já estar amarelado. Mas talvez a mudança pudesse ter sido feita antes, né? Com a retirada ou do Martínez ou do Charles, para colocar um jogador de uma dinâmica um pouco maior, ou um Coronado, ou um Bidon, por exemplo, para tentar melhorar a qualidade com a bola, né? Porque se a gente vai ver o primeiro tempo, não houve bola praticamente, né? Deixa eu já continuo com vocês aqui, porque o Ramon Dias está sentando já na entrevista coletiva, ele e Emiliano Dias, e a gente vai para lá ao vivo para ouvir treinador e auxiliar técnico do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. O Flamengo não desorganizou um pouquinho coletivamente aquilo que vocês tinham montado antes da partida? Obrigado. Primero el cambio te voy a contestar para que sepas que cuando vos tenés la necesidad de ir a buscar el resultado, cambiamos porque consideré que necesitábamos más ataque. Y creo que Gio entró muy bien profundo, tuvo esa chance, tiró 2 o 3 centros que podríamos haber convertido en 2. El equipo por ahí cuando quedamos con 10 no fue tan claro en el juego y en la proyección de mitad de cancha para adelante. Bom, pessoal, então esse na entrevista do Ramon Dias aí, tava passando aí, mas tava difícil de compreender, né? Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, beleza? Então, esse pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui!